Bom dia a todos, eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Carol Delboni, que ela é jornalista, uma jornalista super competente, bacana, e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Muito obrigada, Carol, pela tua presença aqui no canal, onde você vai poder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que tantos adolescentes que querem fazer jornalismo e estão em dúvida, cheios de minhoca na cabeça, e você vai poder aqui nos ajudar a tirar todas essas dúvidas hoje. Obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui no seu pleno sábado aqui comigo, fazendo essa entrevista. E, olha, gente, para começar, vou só falar um pouquinho sobre a Carol, para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória de carreira dela e acadêmica, e depois eu passo a palavra para a Carol. Bom, a Carol, ela é jornalista e escritora, colunista semanal do Estado Digital, especialista em educação, infância e adolescência. Ela é pedagoga, pós-graduada em educação infantil, com especialização em garantias de direito da criança pequena, através de práticas de leitura literária. Também colabora com pautas femininas para a revista TPM e tendências para a editora Globo. E ela é mãe do Pedro, Lucas e Felipe. Eu só quero saber quando que você consegue fazer tudo isso e ser mãe de 3. Parabéns! A gente enlouquece, né? Mas eu não sei como a gente acaba dando conta das coisas. É meio enlouquecedor mesmo. Parabéns! Carol, eu queria começar te perguntando, né, como que você descobriu essa tua vocação pelo jornalismo, né? Como você sempre gostou de escrever, desde sempre, ou foi uma coisa que surgiu na adolescência? Me conta um pouquinho. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma delícia recebê-lo e uma delícia poder compartilhar um pouco com estudantes e adolescentes que estejam pensando o que vão fazer da vida, né? É uma escolha super difícil de ser feita. Não é uma escolha que muitas vezes a gente muda no meio do caminho, né? Mas é um momento que a gente começa pela primeira vez a pensar nas coisas que a gente gosta e nas coisas que a gente não gosta. Então, eu sempre escrevi muito. Eu fui uma adolescente que tive milhões de diários. Eu era aquela menina que escrevia diário. Então, eu sempre me expressei muito pela palavra no papel. Eu gostava, era um jeito de eu me entender e de eu entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, escrever para mim aliviava e esclarecia, né, as coisas. Então, eu escrevi muito durante a minha adolescência e depois, era o colegial, né, que é o ensino médio, quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, o que eu gostava era de perguntar. Eu era muito curiosa, eu tinha vontade de saber sobre as coisas, e eu gostava de perguntar as coisas para as pessoas. E quando eu me dei conta disso, eu pensei, eu vou fazer jornalismo, porque o jornalista tem que perguntar as coisas para os outros, então eu vou fazer jornalismo. E não tive muita dúvida. Teve uma faculdade só, eu cheguei a prestar publicidade na SPM. No segundo dia de prova, eu lembro que eram 3 dias de prova. No segundo dia eu nem fui, porque eu falei, eu não quero publicidade, para que eu vou fazer? E prestei algumas faculdades de jornalismo e entrei e cursei a faculdade. Durante a faculdade, eu trabalhei com cinema publicitário. Então, eu trabalhava nessa época, mas não na área de jornalismo. E no último ano da faculdade, eu falei assim, gente, a faculdade vai acabar e eu nem experimentei o que é isso, né? Estou aqui estudando, mas não experimentei o que é isso na prática. Eu sempre fui uma leitora muito voraz de revistas, revista semanal, revista mensal, revistas. E escolhi algumas revistas que eu gostava na época e mandei meu currículo, que não tinha nada de jornalismo, tinha uma faculdade e tinha experiência com cinema. E eu comecei na Vogue. Nossa, já de cara! Eu dei sorte, eu O acho, não sei. universo conspirou, né? Vamos combinar. Foi o É, máximo você começar a tua carreira na Vogue de cara. foi. Eu mandei para poucos lugares, mas eu acho que talvez a forma, eu não vou lembrar agora, mas talvez a forma como eu tenho escrito, me apresentado, eu sempre
que isso eu acho que é uma dica bacana, assim, eu sempre procurei ser muito transparente e muito honesta nos meus processos, então, eu dizia, por exemplo, se eu não tivesse experiência nenhuma, como eu não tinha naquela época, era bem capaz de eu ter escrito, ó, eu não sei nada, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu sou uma pessoa que gosta de escrever, eu gosto de descobrir as coisas, eu tenho curiosidade, então, isso ajuda muito a gente a começar. Gente, isso é uma ótima dica, você ser original, autêntica, né? É. Então eu acho isso super legal, porque talvez isso é uma coisa que ninguém coloca no currículo, né? Não tem essa sinceridade de poder se colocar dessa maneira. Ai, que bacana, que delícia ouvir isso. Às vezes eu acho que a gente fica tentando se enquadrar num formato, né? Então, assim, olha, para você mandar um currículo, você tem que mandar deste jeito, você tem que falar esse tipo de coisa, você tem que dizer que você tem essas habilidades, essas capacidades. E assim, às vezes a gente precisa dizer menos, você precisa dizer o que é de verdade, você precisa dizer, aquela pessoa do outro lado que vai pegar seu currículo precisa te enxergar como, antes de um profissional, precisa te enxergar talvez assim como um ser humano, né? Sim. E uma dúvida. Você gostava de moda? Você foi uma pessoa que já era ligada em moda? Sim, eu gostava de moda, então quando eu escolhi as revistas, eram revistas de moda. E daí eu comecei na Vogue como estagiária, e fui indo. Era uma época que a redação das revistas, elas eram compostas por jornalistas e escritores, e pessoas mais velhas. Então, o meu diretor de redação era o escritor Inácio Loyola Brandão. Caramba! Então, não era. Hoje em dia, as redações, você tem uma pessoa de 30 anos, mais ou menos, que é diretora de redação. Naquela época, eu estou dizendo de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, uns 25, por exemplo, você tinha escritores que eram diretores de redação. Então, a gente estava falando de pessoas que já tinham seus 50, 60 anos, era outra relação. E ele era meu diretor de redação. Então, eu comecei como estagiária, e daí virei assistente de beleza, daí virei editora, assistente de beleza e virei editora da revista. Que bacana. E você precisou estudar sobre beleza, se aprofundar um pouco nesse assunto para poder escrever ou não? Como é que é? Não, Para você sim, ser eu acho que assim, jornalista de beleza, você tem que ter um curso, uma coisa a mais? você não precisa ter um curso, mas você tem que pesquisar. Eu acho que assim, Ah, qualquer assunto, se você escolhe fazer jornalismo, qualquer assunto que cair na sua mão, você tem que pesquisar. Você tem sim. que ir atrás, você tem que estudar, você tem que querer saber o que tem ao redor daquele assunto, daquele universo, quais são as pessoas, quais são as marcas, o que falam, o que pensam. Então, É. assim, se cair economia, se cair cotidiano, se cair qualquer coisa, você tem que ir atrás daquilo, você tem que estudar aquilo, né? Então, foi o que eu fiz. Essa era uma característica que eu sei que eu tinha, e foi uma das coisas que me levou a escolher jornalismo. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber sobre as coisas, né? Então, essa curiosidade é uma característica importante. Ai, que E, bacana, que é, bacana. e daí eu Você lembra fiquei só 15. uma coisa, você lembra se no teu currículo você colocou alguma coisa com relação à moda que você gostava? Porque eu tenho uma coach que ela quer ser jornalista de moda, por coincidência. Uhum. E ela ama moda, lê muito sobre moda. E aí você falando isso, de repente eu pensei agora, né, como a gente vai montar o currículo dela, enfim, tudo isso. Eu acho legal colocar no currículo o quanto que ela gosta de moda, o quanto que ela se interessa, né? Você deve ter colocado isso também, né? É bem provável. Eu não vou lembrar agora, mas é bem É. provável, porque era o meu interesse naquela época, então é bem provável. Desculpa que eu Eu te fiquei. interrompi. Oi? Desculpa que eu te interrompi na sua. Imagina! Eu acho que passou um carro aqui com barulhão. Eu acabei ficando 15 anos na área de moda. É, eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 5 na Vogue, e depois eu fui para a Folha de São Paulo. Eu trabalhei com a Erika Palomino, que na época era a pessoa que escrevia sobre moda no Caderno Gente, ela é o Ilustrada. máximo, a Erika Palomino. Ela é amiguíssima da minha irmã, Mirella, minha irmã menor. Ela foi para casa, saíram juntas no Rio, a semana retrasada, sei lá, algumas semanas atrás. Que São bem bacana. amigas. A Érica foi minha grande escola, porque é uma pessoa que é muito generosa ao ensinar, ela não tem medo de ensinar,
Ela não é uma pessoa que tem medo de te passar as coisas porque você vai roubar meu lugar, você vai pegar meu trabalho. Não, pelo contrário. Ela é uma pessoa que abre portas, e que te coloca nos lugares. Então, ela foi uma pessoa muito importante e que eu aprendi muito. Foi uma pessoa que, primeiro, assim, me deu a oportunidade de trabalhar no jornal, que é um ritmo completamente diferente da revista, né? A revista você tem um tempo maior para pensar. Você tem normalmente pautas que a gente chama de mais frias, porque são pautas que não vão envelhecer ao longo daquele mês e do próximo mês, né? Então, elas têm que se garantir ali numa banca ou na casa das pessoas por pelo menos 2 meses. E o jornal não, ele é diário, então ele tem um frescor que ele tem que se garantir diariamente. Então, foi uma experiência completamente diferente. E a Érica... É maior desafio, né? O maior desafio o jornal, então, porque você tem que estar o tempo inteiro em busca de notícias rápidas e legais, relevantes, para você poder estar trazendo, não? Ela tem que ser notícia, ela tem que ser mais quente, né? O que a gente fala assim, na revista, na revista você tem espaço para ter uma grande reportagem. No jornal você não tem espaço para uma grande reportagem. Tem, normalmente é a que está na capa, né? Que é a reportagem maior que tem dentro do jornal e que vai estar dentro de algum caderno. Mas não é assim, na revista você trabalha essa reportagem de uma outra maneira. Então, e no jornal são notícias mais quentes, que são diárias mesmo, e que precisam ser faladas, né? Ainda que, né, a gente está falando do caderno ilustrado, que era o caderno de cultura, não é a mesma urgência de uma capa do jornal. Ali você tem notícias de economia, de educação, de política, que é outra dinâmica, né? Então, mas a gente fazia muito, obviamente, principalmente a época do São Paulo Fashion Week, e daí nessa época, tinha cadernos especiais que entravam na Folha por conta da cobertura, e uma coisa que eu aprendi muito, né, nessa época, e que é uma coisa que eu levei para minhas outras áreas de jornalismo, que é aprender a fazer a leitura de comportamento, né? Então, assim, quando você lê uma tendência, ela tem por trás um comportamento. Então, tem algum comportamento que dispara num grupo pequeno de pessoas, e que esse tipo de comportamento, ele começa a se repetir e a repetição dele gera uma tendência. É assim que a gente lê tendência. Que legal, que bacana, Então, e pior que isso é é uma coisa que eu verdade, faz aprendi. sentido o que você está falando. É. Então, isso é uma coisa que eu aprendi nesse momento, assim, da vida profissional, e é uma coisa que eu trago para hoje, por exemplo. Então, hoje eu escrevo sobre educação e adolescência. Agora, como é que eu olho o adolescente? Olhando o comportamento, né? Então, é daí que surgem... a minha escrita é muito baseada nesse lugar, né, de análise de comportamento, de observar comportamento, fazer análise, e daí você escreve em cima disso, né? E não... E isso necessariamente tem que estar ligado a um fato, a um acontecimento, ou algo que a gente está percebendo. Então, tem um movimento sei lá, vamos supor, agora no Volta às Aulas, a gente percebeu, e daí é isso, é um movimento que você começa a perceber, ou seja, é um comportamento que se repete, de adolescentes com medo do retorno presencial, por uma série de razões, medo de socialização, uma série de razões, enfim. Isso é uma observação que você faz e que isso vira uma matéria, né? Então, como é que isso vira uma matéria? Você precisa observar o comportamento. Não, e é Então, nem legal porque sempre... as mães adoram, né? Porque você não fala sobre coisa Sim. hipotética, de pesquisa, não. Você fala de fato de assuntos que nós, como mães, estamos vivendo na nossa casa e que a gente precisa Uhum. de uma orientação ou ao menos se sentir acolhida do tipo, eu não estou sozinha. Todo mundo Exato. está passando por essa situação e como que a gente faz para resolver esse pepino, né? Exato, Isso é uma matéria de comportamento, que a gente chama. Uma matéria, vamos supor que é uma notícia, seria uma matéria onde eu daria dados, então, onde eu vou trazer números, informações, concretas no sentido de que elas são embasadas em algum estudo. Então, que eu falei desse lá, por exemplo, tantos mil alunos não retornaram ao presencial até agora. É, é, sei lá, quando eu trago números, por exemplo, é um indício bem forte de que eu estou fazendo uma notícia,
tá? Tá, perfeito. Então, é bem diferente. Então, isso você vai aprendendo na prática, no dia a dia do jornal, porque é isso, quando você estuda, você tem ali a teoria. Então, você aprende como é que você vai fazer uma notícia, como é que você faz uma reportagem, como é que você faz uma entrevista, como é que você faz um artigo. Todos são matérias, você tem a casinha aqui em cima de matéria, mas cada uma tem uma característica própria, né? E você escolhe o tipo de matéria que você vai fazer conforme a pauta, ou conforme a pessoa que você tem ali do outro lado, né? Às vezes eu tenho um médico, ou um especialista, enfim, que eu começo a conversar com aquela pessoa e eu falo, nossa, isso aqui vai dar uma entrevista, o formato entrevista, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Vai ser melhor para o leitor ler dessa forma do que se eu fizer um textão grande. Mas isso é prática, né? Óbvio que quando você está começando, o que vai acontecer? O editor da revista, ou o editor do jornal, vai te pedir: eu quero uma entrevista, eu quero uma reportagem. Então, ele vai te dizer o formato que você vai escrever. E depois, com o tempo, você vai podendo escolher sozinha. Você vai tendo essa autonomia, que ele está vendo que você já pegou o jeito do formato, né, do jornal ou da Uhum. revista, e daí te deixa mais livre para você poder fazer do seu Exato. jeito. Ai, que bacana. Nossa, você falou já tanta coisa legal que eu acho que já cobriu um monte das perguntas aqui. É, Bom, como é que assim, o dia a dia você já falou um pouco, mas no momento que você decide o tema, né? Ah, vou falar sobre determinado comportamento que está ocorrendo. Aí você tem quantos dias para fazer? Como funciona? Como é que funciona a tua criação do texto? Tá. É, Tudo, assim, existe uma variável também dependendo para quem que você está fazendo, qual é o veículo. Se é uma revista mensal, por exemplo, você normalmente tem 2 semanas, tá? Se é um jornal, você tem uma semana. Se é uma reportagem grande, se é uma matéria grande, se é uma coisa pequenininha, é para o mesmo dia, tá? É, Mas é diferente. Então, normalmente, assim, a gente pode considerar uma semana, tá? Para uma fazer uma semana. matéria. Primeira coisa que você tem que fazer é ir pesquisar o assunto. Então, vai buscar em fontes confiáveis, daí não é qualquer site, não é qualquer jornal, não é qualquer lugar. São fontes confiáveis, informações sobre aquele assunto, sobre aquela pauta. Depois você vai pesquisar pessoas que são especialistas naquele assunto para você poder falar. Você sempre vai precisar ter alguém falando por você, no sentido de que você não acha, porque se você achasse, era um artigo, e não te pediram para fazer um artigo de opinião. Então, você não acha. Então, alguém. Só um minuto, que eu vou andar aqui um pouquinho. Então, Tá alguém tem que achar para você. E perfeito. isso você precisa buscar um especialista naquela área, que é a pessoa responsável por falar esses eu acho, por exemplo, Sim, tá? é relevante, né? Isso é bem importante. Depois, o que acontece? Você vai entrevistar essa pessoa, né? E para entrevistar essa pessoa, você precisa ter feito a pesquisa, não só sobre a pauta, mas aí você também tem que fazer uma pesquisa, um histórico básico de quem é essa pessoa que você vai entrevistar, para não correr o risco de passar vergonha fazendo perguntas, Sim, né? sim. E uma coisa que, assim, é importante, assim, não tenha vergonha de fazer perguntas básicas, perguntas óbvias, não tem problema fazer pergunta óbvia. O que é muito importante quando a gente está entrevistando alguém é escutar o que essa pessoa está falando. Porque é igual isso, a gente tem um roteiro de perguntas. Às vezes, essa pessoa já respondeu uma pergunta que está ali na minha lista, eu não vou fazer de novo. Ou às vezes ela me deu um gancho de um assunto ou de alguma coisa que é muito interessante. Eu não posso perder esse gancho porque na minha lista tem uma próxima pergunta. Então, é muito importante a gente escutar, ficar atento o que o entrevistado está falando. Porque do que ele fala surgem novas perguntas que não estavam no meu planejamento e que normalmente vão mudar um pouco da condução exatamente da minha matéria. Gente, eu estava pensando, você está falando exatamente o que eu estou sentindo agora. Quando você começou a falar, né, você estava falando, nossa, ela está falando tanta coisa importante, eu não posso interromper. Eu tenho que. Só que aí vinham umas perguntas, tipo, de dúvida, que eu falava, ai, meu Deus, eu vou esquecer.
Mas eu falei, o que ela tá falando não estava escrito aqui, mas é melhor do que das minhas perguntas. Então, que bom que ela tá falando. É porque normalmente a gente faz perguntas que são básicas e tá tudo certo com isso, entendeu? Porque a gente não sabe mesmo. Então é isso, a hora que o entrevistado começa a falar, daí você fala: opa, é isso, ó, ali tem uma coisa, eu posso perguntar outra coisa daqui. É isso que vai acontecer. Agora, o importante é que a pessoa que esteja entrevistando esteja atenta para isso, porque senão ela vai perder, ela vai passar. E é natural que quando a gente esteja começando, isso vai acontecer. A gente não vai fazer perguntas inteligentes, bem entre aspas, porque toda pergunta é inteligente. Sim. A gente vai seguir o script, até porque você fica tão nervoso, você fala, eu vou me garantir com o que está aqui no papel, que eu sei que isso aqui eu preciso ter, sabe? E às vezes, assim, também o que acontece é, por exemplo, tem, às vezes uma pergunta muito óbvia, mas você precisa daquela resposta óbvia, entre aspas, do seu entrevistado. Você não pode falar por ele. Então, por mais que Perfeito. você saiba a resposta e seja uma coisa muito banal, eu preciso que saia da boca dele, porque eu vou botar entre aspas na revista ou no jornal. E eu tenho que botar entre aspas uma coisa que realmente o outro tenha falado. Eu não posso supor ou achar que, né? Então, e às vezes é isso, você pode falar para o entrevistado, olha, eu vou te fazer uma pergunta muito básica, muito óbvia agora, mas eu preciso que isso saia de você, eu não posso eu colocar isso no jornal, Ah, tá? boa essa dica, né? É, Dica de entrevista essa. Que legal. então, essas coisas que eu acho que é aquela coisa que eu falei, a mesma transparência e sinceridade que você tem quando você vai fazer o teu currículo para mandar para algum lugar, tenha também com o entrevistado que está na sua frente. Às vezes é isso, olha, pode ser que eu fique nervosa porque é minha primeira entrevista, não tem problema. É capaz ele te tratar melhor, dele ser mais gentil com você do que se você, sei lá, às vezes não fala nada e se atrapalha inteira, Não sabe? tenha dúvida, acho que a pessoa te olha com mais compaixão, né? Falar, eu vou ajudar, vou, né? Que deve estar nervosa. Exato. Ai, que É. legal. E você indicaria, assim, por exemplo, para esses adolescentes, né? Tô vendo com essa minha coach, cursos, né? Então, ela tá fazendo jornalismo, e aí, assim, tem algum curso, tipo, que você poderia indicar? Por exemplo, eu falei para ela, por que que você não faz um design thinking? Tem alguns cursos, descobriu um curso super legal online em Londres sobre jornalismo de moda. Tem algum curso que você indicaria se fosse a sua filha para fazer, assim, além, como um complemento da faculdade de jornalismo? Vai depender muito do interesse da pessoa, tá? O que acontece hoje em dia é quando você sai de uma faculdade de jornalismo ou quando você entra no mercado de jornalismo, você tem que saber mais do que apenas escrever. Você tem que saber escrever bem, só que você tem que saber mais do que isso. Você tem que saber montar uma matéria, você tem que saber diagramar, você tem que saber fazer as redes sociais, você tem que saber fazer TV, você tem que saber fazer vídeo. Então, tudo isso você tem um pouco hoje em dia na faculdade. Você tem um pouco de mídia social, você tem um pouco de vídeo, você tem um pouco de mesmo rádio, por exemplo, por conta de podcast. Então, você tem que saber um monte de outras ramificações do jornalismo, tá? E que você vai aprender um pouco na faculdade. Aí, assim, o que você gosta mais, ou o que você tem preferência, quais caminhos você tem preferência, você pode fazer cursos para se especializar ou aprender mais, saber um pouco mais. E daí tem tantos cursos online de universidades fora, principalmente nos Estados Unidos, quanto no próprio Brasil. O Senac, por exemplo, é um lugar muito acessível e que tem cursos ótimos. Ai, que legal essa dica. E de tudo, assim, para podcast, tem um lugar de cursos online que chama Domênica, que eles fazem muito eles estão fazendo muito curso com um jornalista e escritor sobre podcast. Então, assim, como é que você monta um roteiro para podcast? Como é que você executa um roteiro para podcast? Como é que você grava um podcast? Isso são ramificações super importantes do jornalismo hoje em dia, e que você não vai conseguir se aprofundar na faculdade.
E que você pode pegar cursos curtos para fazer, por exemplo, né? Não necessariamente em universidades, mas tem vários lugares. Esse Domênica, o Senac eu falo que assim tem cursos muito bons, curtos e longos e acessíveis, né? Então são cursos acessíveis para as pessoas. É, se você quiser melhorar a sua escrita, por exemplo, tem muitos cursos de escrita. Tem algum que você lembre que seja legal? Tem um lugar que eu gosto muito, que agora dá para fazer de qualquer lugar, por exemplo, porque eles estão no formato remoto, que é a Escrevedeira, que é da Noemi Jaffe, que é uma escritora, Olha que e ela legal. tem muitos cursos, é tudo de escrita, obviamente, mas ela tem segmentos, né? Então, assim, tem escrita literária, tem escrita de não ficção, então, não ficção é uma área interessante para jornalista. Tem curso, daí, sei lá, tem escrita de diário, tem escritas Ah, eu tem acho escritas super de legal. resenhas, então, assim, tem muitas escritas. Adorei essa E de dica. qualquer jeito, mesmo que não seja focado para o jornalismo, você vai melhorar a sua escrita, o que é algo importante. Ter consciência da forma como você escreve, o que você está escrevendo, serve para qualquer lugar onde você esteja no jornalismo. Você sabe que quando eu tenho uma revista que eu amo, que chama Vida Simples. Uhum, E assim, eu adoro comprar assim a revista mesmo. Não sei nem se tem digital, porque, por exemplo, assim, as minhas amigas várias compram livros digitais, né? Eu até comprei o Kindle, não sei o quê, mas eu gosto de abrir o livro, eu gosto de uhum. o cheiro do livro, eu gosto de fazer o amarelinho em tudo que eu escrevo, que eu leio, que eu acho que é relevante para depois eu estudar, pôr nas minhas palestras, nos workshops, então eu vou com tudo amarelinho. E as minhas amigas falavam, Danda, mas no Kindle tem um amarelinho. Eu falava, não, mas o ritual do abrir o livro, eu não consigo ir numa livraria e não comprar pelo menos uns 3, 4 livros. Eu fico numa ansiedade para ler, e aí eu leio uns três ao mesmo tempo, porque assim, depende do dia, eu tô no mood. Aí eu falo, eu vou ler Uhum. mais esse hoje, eu vou ler o outro, não sei o quê. E aí, só para te falar que da vida simples, quando eu vou no supermercado, eu fico na ansiedade de chegar a revista. Eu fico assim para a moça do caixa. Chegou a revista Vida Simples? Ela fala, não, não chegou. Eu, ai, nossa, não vejo a hora. E aí eu fui pesquisar a Ana Furtado, que acho que é editora-chefe, e aí eu vi que ela faz um curso de escrita Seria afetuosa, criativa, isso. criativa. E eu falei, nossa, eu falei, que interessante isso. Eu, se eu fosse querer fazer jornalismo novinha, eu acho que seria um curso que eu faria, porque como eu gosto de ler o texto, eu acho que é também um jeito de escrever bem gostoso de ser ler. Parece que ela está batendo um papo com você. Não parece que é uma Uhum. coisa formal, né? E aí eu até tinha indicado para a Vicky, eu falei, ó, Vicky, dá uma olhada, porque eu acho que deve ser interessante, porque a revista é muito bem feita, tem vários profissionais que fazem também lá toda semana, tem uma pauta, então dá uma olhadinha nisso. Então, não sei, eu até te coloquei aqui O no. curso dela é muito bom. Você já ouviu falar? Já, ela chama Ana Holanda, Ana Holanda. isso, e ela faz esse curso de escrita criativa. E é muito bom, assim, ela, obviamente, ela não foca no jornalismo, mas é isso, ela é uma jornalista, diretora de revista, mas o que que ela faz? Ela destrava, ela ajuda a destravar a escrita. Porque é isso, às vezes a pessoa, principalmente quando está começando, ela fica muito dura, muito preocupada no que ela tem que dizer, como é que ela tem que dizer. E às vezes você precisa soltar um pouco isso, é não se preocupar tanto. Então ela propõe exercícios para que você solte essa escrita. Ai, que legal, que Então é bem bacana. bacana, Então, vale a pena. vamos deixar essa dica também. Adorei essas dicas, vários cursos que eu não sabia que existiam e que agora a gente vai poder passar aí para todos esses adolescentes. Quais são os desafios, se tem algum que você ainda não falou, que você encontra na tua profissão? Talvez conseguir falar a gente chama de fonte, né? O entrevistado que você quer. Às vezes você vai encontrar essa barreira. Você vai querer falar com uma pessoa e ela não vai estar disponível, ou ela não vai querer falar com você, por diversas razões. Às vezes ela não quer. Às vezes ela acha muito cedo falar sobre aquele assunto, às vezes ela não quer falar aquele assunto para aquele veículo, às vezes ela não quer falar com aquele jornalista, enfim, e às vezes você tem que conseguir aquela pessoa. Ou às vezes você
Eu acho que esse é um desafio. Um outro desafio principalmente daí quem vai para a área de política e economia, é um ambiente mais machista, onde tem mais homens ainda. Então, é um ambiente onde a menina, a mulher, tem mais dificuldade ainda de se colocar e de se impor como uma entrevistadora, por exemplo, ou como uma jornalista que sabe e que entende sobre aquilo. Até lembrei agora, a Sandra Sadi e a Natuza, que são duas jornalistas de economia e política da Globo, da CBN, elas dão um curso, elas começaram agora um curso sobre jornalismo de política. Ai, que legal, que dica Então, ótima. essa é uma dica bem boa e que é importante para quem quer essa área, porque é isso, qualquer área você tem especializações. São bem específicas, né? A É, linguagem é diferente, né? A maneira de... completamente. Os Nossa, termos que se usam, isso, e é isso, às vezes assim, depende da área que você quiser, ou sua área de interesse, você vai se deparar com um ambiente, essa especificamente, é um ambiente mais machista, e que você vai ter barreiras aí para quebrar, que não são exclusivamente profissionais, são sociais e culturais, né? é. Então, isso existe também. Nossa, adorei. Carol, a nossa última pergunta, é, já terminando te agradecendo, assim, gratidão, foi riquíssimo tudo que você falou. Eu tenho te agradecer. Eu espero de coração que a gente impacte tantos adolescentes que queiram, que vejam esse vídeo e que possam tirar essas dúvidas, porque você trouxe uma riqueza de informação maravilhosa, incrível. E obrigada de novo pela sua disponibilidade. E se você puder dar um conselho para uma jovem que queira fazer jornalismo, qual o conselho que você quer deixar aqui? Não pode ter medo de começar a profissão, de jeito nenhum. Você pode, muitas vezes é isso que acontece, começar por uma área que não é a que você quer, mas é importante conhecer todas as áreas, seja de uma revista, seja de um jornal, seja de um site, seja de uma rádio, né? Então, a gente normalmente começa fazendo coisas que a gente não quer, mas é assim que se começa, então não pode ter medo de começar, não pode querer desistir no segundo, terceiro obstáculo, porque vão ter para o resto da vida e em qualquer lugar, né? Eu sempre falava, eu fui diretora de redação da revista Pais e Filhos durante 5 anos, e eu tinha uma equipe muito jovem, de Adoro, meninas. adoro assim, essa revista, eu li muito, 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 muito. Bárbara essa revista. E eu falava muito para as meninas, assim, quando a gente tem muitas reclamações sobre um lugar, é melhor a gente ver se a gente não está no lugar errado. Porque não dá para querer mudar o lugar. Então, assim, se é que você tem a chance de escolher um veículo onde você quer trabalhar, seja ele uma mídia televisiva, uma mídia impressa, uma mídia oral, que são as rádios, as coisas todas, escolha se você tiver a chance de escolher, escolha de acordo com coisas que você gosta e valores parecidos com o que você tem. Então, não dá para eu ir trabalhar, vamos supor, na revista Carta Capital e ser uma pessoa totalmente de direita. Eu estou no lugar errado. Não é a revista que está errada, eu estou no lugar errado. Perfeito. Então, não dá para eu passar o meu dia falando mal da revista, criticando o lugar onde eu trabalho, achando que as pessoas não sei o que lá. Eu estou no lugar errado, tá? Então, assim, talvez para quem está começando, talvez esse fosse o maior conselho, assim, porque é uma geração que desiste muito fácil quando encontra um problema ou um obstáculo. Primeiro a gente tem que se desafiar a passar daquele obstáculo, porque obstáculos vão ter em qualquer lugar, no que a gente gosta, no que a gente não gosta, no que a gente prefere, no que a gente não prefere. Só que se a gente não passa as lombadas, né, a gente não chega onde a gente quer chegar. E daí a gente sempre para, porque a gente sempre encontrou uma pedra no caminho. E daí a gente fica naquela coisa, o problema é a pedra, não sou eu. Não, às vezes nem a pedra é um problema e nem você é um problema, só que a gente precisa atravessar a pedra, né?
Então, acho que talvez eu deixaria esse conselho. Nossa, achei super bacana o teu conselho. Eu acho que é muito importante. Essa história de você estar alinhado com o valor da empresa onde você está, independente se é no mercado, né, jornalístico, ou você está numa empresa, numa multinacional, de qualquer tipo de área, você tem que estar alinhada com o valor da empresa. Se você não tiver, não é aquele lugar para você. Isso é muito Ah, bacana que você está falando. Carol, muito obrigada mais uma vez. Te agradeço imensamente. E a gente combina uma próxima, se Deus quiser. Obrigada pelo teu obrigada. carinho. Obrigada a você, espero ter colaborado. Se eles tiverem novas perguntas, pode me passar. Então, tá bom. Um beijo bem grande para Super você. obrigada. Tchau. Outro, tchau. Carol, agora eu vou Oi. cortar porque vou até parar a gravação. Peraí.